Palestra A Filosofia de Acumular Patrimônio, a filosofia Baster de acumular patrimônio. Vamos começar agora a palestra e essa é uma palestra que traz a minha filosofia de acumular patrimônio. Eu não vou entrar em detalhes, tem outras com detalhes, quem quiser vai na Baixa.com aprender os detalhes. Eu vou só mostrar toda a filosofia que eu considero a ideal, especialmente para o investidor amador, para acumular patrimônio e ter uma vida tranquila. Então é isso que eu trouxe para vocês. São 4 vertentes principais, sendo que a primeira é trabalho e poupança. Sem isso não tem saída. É claro que tem exceções, ganhou na Mega Sena, casou, herança e tal, mas você não pode contar com isso. Se acontecer, ótimo, mas você não pode contar com isso. Para ficar rico, o único jeito é trabalhando e poupando todo mês. Parte do que você ganha tem que ser poupada, de preferência em torno de 20%. Se não conseguir 20%, poupa o que conseguir. Se conseguir mais de 20%, ótimo. Se for novo, morar com os pais, aproveita para poupar bastante enquanto tiver essa condição, né? Então, se conscientizar, isso não quer dizer que você tenha que trabalhar dia e noite sem parar e poupar tudo que ganha e não viver, não aproveitar a vida. Mas sem trabalhar e poupar, não tem como, não vai chegar a lugar nenhum. Então esse é o número 1, é a base de tudo. Sem isso não se chega a lugar nenhum. Sem isso não se vai vencer na bolsa, não vai vencer nos investimentos, não vai nada. Sem isso não vai se chegar a lugar nenhum. Então, quer ficar rico? Em primeiro lugar, dedique-se ao teu trabalho, ao seu desenvolvimento, à sua atividade principal. É ela que vai fazer você ficar rico. Ah, mas eu quero que a minha atividade principal seja a bolsa. Não tem problema nenhum. Você faz uma formação, você estuda, vai trabalhar numa corretora, vai trabalhar na bolsa, vai trabalhar no asset. Não tem problema nenhum. O que não pode é a fantasia que no intervalo do teu trabalho você vai lá fazer uns trades e vai viver disso. Não tem nada de errado em fazer trade, mas também requer um preparo adequado, requer estudo, requer treino, requer muito controle de risco. Não é uma brincadeira. E nada determina mais o seu enriquecimento do que o quanto você poupa por mês. Você pode inventar o que você quiser, nada supera isso. Você pega, por exemplo, um sujeito que se dedica ao trabalho dele vamos começar pelo outro. Você pega um sujeito que consegue poupar R$1.000 por mês, se dedica a investimentos até não poder mais, consegue fazer 14% ao ano, poupando R$1.000 por mês. Aí o outro resolve se dedicar ao trabalho dele e poupar R$2.000 e consegue poupar R$2.000 por mês, mas ele só faz 10% ao ano. Ele vai terminar com muito mais dinheiro. Não tem jeito, nada supera o quanto você poupa por mês. Nada é mais definitivo do que isso. Isso aqui é a base de tudo. Mais para frente, quando você já tem uma reserva imensa, pode até mudar um pouco, mas no início, o fator determinante, o fator principal, o fator mais importante no seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês. E esse é o fator que, se você mudar, acrescentar um pouco mais, conseguir poupar um pouco mais, você vai acumular muito mais dinheiro. Então, foquem no seu trabalho, no seu desenvolvimento, na sua capacidade de poupar, levando uma vida tranquila. Não é para ficar obcecado e não fazer mais nada e tudo mais. E aqui está a chave: os juros compostos. Einstein já dizia que a força mais poderosa do universo são os juros compostos,
Mas tem o que está escrito aqui nesse slide. Os juros sobre juros seguem uma função exponencial. No início os valores crescem lentamente. Depois de um longo tempo, o dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. Qual é o grande problema? No início, o resultado é muito lento. Então, a maioria desanima e nunca consegue chegar aqui, nas grandes barras. E aí investe em alguma coisa e aí desanima e passa para outra e volta para cá. Desanima, passa para outra porque agora a boa é sei lá o que, aí volta para cá. Aí, como não cresce muito devagar no começo, desanima, pega no jornal a nova novidade, volta para cá. E ele nunca chega aqui no grande crescimento, no grande enriquecimento. Então, para de desanimar e mudar e descobrir novos investimentos fantásticos, e acumula, 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 que você vai chegar aqui. O que mais vai produzir enriquecimento para você nos investimentos é quanto mais tempo você conseguir ficar num bom investimento com valor. Porque os custos são menores, os impostos menores e os juros compostos maiores. Isso não impede que você faça trade se você quer fazer. Mas trade não é patrimônio, trade é com uma parte do seu capital. E o objetivo do trade é pegar o lucro e trazer para cá. Porque aí você vai conseguir que isso ande mais rápido. Então o grande problema é superar essa fase inicial e chegar no grande crescimento. Mas a única forma de enriquecer normal e garantida é com juro composto. O resto só situações especiais. Outra coisa importante é o seguinte: uma das razões que as pessoas não enriquecem é que elas criam uma relação até mesmo doentia com dinheiro. Você não pode operar dinheiro, você não pode investir dinheiro. Você foca no seu desenvolvimento como operador, como investidor, você controla risco, você foca no desenvolvimento do seu método e você diversifica para que em nenhum local tenha uma quantidade de dinheiro que vá te emocionar, que vá te abalar. Porque qualquer coisa pode dar errada. Qualquer coisa que você fizer pode dar errado e tende a dar errado. Mas se você apenas vai desenvolvendo o seu método, desenvolvendo como operador e tomando decisões corretas, você tende a colocar as probabilidades a seu favor para que seu patrimônio vá aumentando. O foco é sempre as decisões corretas e não o dinheiro que você vai ganhar ou perder com aquela decisão. A maioria, principalmente dos amadores, foca no dinheiro que vai ganhar ou perder. E aí o que acontece? Realiza lucro toda hora e lucro pequeno, e tem prejuízos imensos, porque ele está focado em dinheiro. Então ele realiza qualquer lucro e quando ele tem prejuízo, ele não está preparado para aquilo, fica fazendo um rolo danado e termina com prejuízo imenso. O foco é em sempre tomar decisões corretas, decisões de investimento corretas, poupança, trabalho, investir, e você diversifica. E mesmo que você vá fazer trades, cada trade isoladamente não pode ser determinado por dinheiro. Você tem que desenvolver uma estratégia de trade, executar essa estratégia e focar no desenvolvimento do seu método, no seu desenvolvimento como operador. O dinheiro é consequência. Quanto mais decisão correta você tomar e mais colocar probabilidades a seu favor, mais patrimônio você vai ter. Quanto mais você ficar obcecado e focado no quanto você vai ganhar, mais você vai perder. Uma das grandes diferenças do vencedor para o perdedor é que o vencedor, ele sabe perder. E o perdedor acha que ganhar é achar um método mágico que nunca perde. Então, os vencedores são aqueles que aprendem a perder e assumir perdas. Quando você vai falar com um vencedor, com um profissional experiente, ele está preocupado com o quanto ele pode perder. Quando você vai falar com o sujeito que entrou há 3 semanas na bolsa, ele está preocupado com quanto ele vai ganhar.
Isso aí é típico. E a última coisa, poupe. O poupador é feliz porque ele tem uma reserva e essa reserva dá a ele a liberdade. E só quem é livre pode ser feliz. O sistema passa pra gente uma imagem do poupador como um sujeito que não vive, só guarda dinheiro, tio Patinhas, tem aquele baú de dinheiro, não faz nada. E é exatamente o contrário. Só quem tem vida boa é quem poupa. Porque você tem reserva, se você quer comprar alguma coisa, você tem dinheiro, você quer fazer uma viagem, você tem dinheiro, você quer fazer um curso para se desenvolver, você tem dinheiro, você quer fazer um novo negócio, você tem dinheiro. Agora, o outro lado, que é o que eles falam que é a vida boa, é o escravo de conta. Ele tem que trabalhar todo mês para pagar a conta, porque ele não tem reserva nenhuma, não tem liberdade nenhuma, tudo que compra é prestação, custa o dobro do preço. Então, é exatamente o contrário do que passam pra gente, porque vocês são instrumentos de sustentar o sistema pagando juro. E o que vocês têm que fazer é parar de pagar juro e ter uma reserva. E isso se faz poupando. E a partir do momento que você tem uma reserva, vamos dizer, a reserva que começa a te dar liberdade, você tem 24 meses de contas pagas, você começa a ser um ser humano livre. Porque você tem uma reserva lá, 2 anos sem trabalhar, sem fazer nada, tá tudo pago. Aí você começou a ser um ser humano livre. Então, você tem que poupar para ser feliz. E você tem que parar de comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece e que não gostam de você. A partir do momento que você poupa e tem reserva, você, o sonho da minha vida é ter uma Ferrari. É seu direito. Mas não é seu direito ter uma Ferrari se você não tem dinheiro nem para comprar nem para manter, estourar as finanças da sua família, porque você não tem condição de comprar essa Ferrari. Já vamos continuar. Estamos com um probleminha aqui, mas já vamos continuar. Voltamos. Voltamos. Estamos online. Estamos online, voltamos. Então vamos lá. Você pode comprar o que você quiser, desde que você possa comprar e manter, e que aquele valor não vá te abalar financeiramente. Para chegar a isso, você tem que ser um homem livre. Para ser um homem livre, você tem que poupar, não tem saída. Não tem como fugir disso. Então vamos para o nosso segundo o segundo capítulo, o segundo assim, da nossa plano de acúmulo de patrimônio. Nós vamos falar justamente de patrimônio agora. Há uma série de confusões que fazem com patrimônio, inclusive na mídia, alguns analistas, tem analista bom, analista ruim, tem de tudo quanto é tipo.
Então fazem uma confusão danada. E a mídia, então, é destrutiva para isso, uma parte dela. Porque fica aquele incentivo do giro de patrimônio. A primeira coisa para botar na cabeça de vocês, eternamente, é que patrimônio não se gira, se acumula. Patrimônio não se gira, se acumula. Patrimônio não se gira, se acumula. Patrimônio... Escreve isso 100 vezes. Se você quiser girar, é trade. É com capital de risco. É com uma parte do seu capital. Não se gira patrimônio. Não se fica pegando, agora é hora de renda fixa, agora é hora de ação, agora é hora de não sei o quê. Não tem hora. Você vai acumular em tudo, e quanto mais você tiver renda fixa, ação, imóvel, moeda, FII, mais patrimônio você tem, mais tranquilo você vai viver. Então não é acertar a hora que vai fazer você enriquecer. É trabalhar, poupar e acumular patrimônio e se beneficiar dos juros compostos. E esse patrimônio não vai te dar liberdade porque você vai vender na hora certa. Ele vai te dar liberdade porque ele vai produzir renda para você viver tranquilo. Então, o grande, você pode até deixar para os teus filhos, não tem problema, você se beneficia dele. Imóveis dão aluguel, ações dão dividendos e você pode fazer venda coberta, ainda pode alugar também. Renda fixa dá juros, FII dá dividendos. Então, você pode se beneficiar dele, viver tranquilo, ele faz uma renda passiva para você. E você pode até deixar. Ou você pode vender também, quando já for muito grande. Eu vou vender eu tô tranquilo, tenho uma vida tranquila, vou vender um pouquinho aqui de sei lá o que e vou passar um mês na Europa. Tudo bem, é esse o objetivo. Mas você só vai chegar lá se parar de girar patrimônio. Então, as coisas importantes sobre patrimônio. A primeira eu já falei, patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Quer dizer que o que eu comprei nunca mais posso vender? Pode, se não tiver mais valor. Patrimônio não tem a ver com preço. Preço tem a ver com trade. O pessoal faz essa confusão toda hora. Patrimônio tem a ver com valor. Eu tenho um imóvel de quarto e sala, bem localizado, de fácil liquidez, que é fácil alugar, e então ele tem valor. E construir então vão construir uma favela do lado, vão não sei o que, né? Perdeu o valor. Pega o seu capital, tira daquele investimento que não tem valor e bota em outro que tem valor. Eu vou sair no lucro, no prejuízo. Isso não faz a menor diferença para acúmulo de patrimônio. O pessoal fica nessa baboseira aí, comprado em ação de empresa falida, esperando empatar para sair. Não tem nada mais assim maluco nos investimentos do que isso. Porque o que faz você enriquecer é acumular patrimônio, né? Acumular vitórias. Então, o sujeito botou 40 mil reais numa ação horrorosa, aí tem 20, aí fica esperando voltar para 40. Um dia, tipo 2003, 2007, tudo sobe, ela acaba subindo também, aí ele sai e fala, viu, saí no lucro. Só que o tempo que aqueles 20 viraram 40... num bom investimento, numa boa empresa, podia ter virado 80. Então, é o que eu falei sobre o pequeno investidor amador não saber assumir prejuízos, assumir derrotas, assumir que errou. E ficar nessa fantasia de sempre sair no lucro e de acumular vitórias. Não é isso que te enriquece, é acumular patrimônio. Patrimônio se acumula em valor. É imóvel? Qual é o valor do imóvel? Bem localizado, fácil de vender, fácil de alugar, tem vaga na garagem, tal, não sei o que, aquelas coisas. Qual o valor de uma ação? Empresa boa, com lucro consistente, com caixa equilibrado, com boa governança, tem nada a ver com preço. Patrimônio você não olha preço porque você não pretende vender. Você vai vender se perder valor. E no momento que perder valor, você vai vender pelo preço que tiver. Porque se você tiver 20 mil reais no investimento e pegar aqueles 20 mil e botar em outro, você continua com os mesmos 20 mil. Você não perdeu nada. Faz a menor diferença. A parte que tem que ter lucro ou prejuízo na variação de preços é o trade. Não tem nada a ver com patrimônio.
E a outra diferenciação que você tem que fazer é diferenciar patrimônio de capital alocado a risco, que é o CAR. Se você vai fazer trades, e não é obrigado a fazer, mas se você vai fazer trades, é com capital alocado a risco. É uma parte do seu capital que você vai alocar para risco e tem que ser uma parte pequena. Não pode ser que nem o pessoal faz. Pega tudo o capital que tem e aloca a risco. Porque aí você não tem a menor chance. Mesmo que você seja... E eu fico triste porque eu vejo pessoas com potencial para vencer nos trades, mas que por não saber controlar risco quebra. Porque o melhor trader do mundo, ele passa por períodos, às vezes meses de perda. Então você tem que ter uma reserva grande. E você tem que ter um capital alocado a risco que você divide bastante, você faz um controle de risco para aguentar os períodos de perda. Porque o trade é uma atividade que tem perdas. Não tem como, não existe. Então, o patrimônio você deixa quieto. Você só sai de um investimento se perder o valor. O preço não interessa. Só o que interessa é o valor. E o capital de risco que você aloca para trades, qual é o objetivo? O objetivo é pegar os lucros e acumular patrimônio. Porque o trade não é um objetivo em si. O objetivo é você acumular patrimônio, ficar rico e poder viver em paz. E isso você não vai fazer só com os trades. Então todo trader tem que ser investidor. Nem todo investidor é obrigado a ser trader, mas todo trader tem que ser investidor. Porque ele pega o lucro de trade e investe em alguma coisa. A riqueza pessoal é produzida pelo acúmulo de capital. O giro do patrimônio produz a riqueza dos intermediários e do governo. O que se gira é CAR, capital alocado a risco. Então não existe isso, agora é hora de FII, agora é hora de renda fixa, agora é hora de ações. E pior é que não é só o custo de girar. Quando que os jornais falam para sair das ações em 2008? Quando a bolsa estava em 30 mil. Aí que eles falam, a bolsa está muito perigosa, saiam da bolsa. Vai para renda fixa. Agora, então, além de ser ruim girar patrimônio, você vai girar patrimônio, você vai ficar comprando no topo e vendendo no fundo. Porque quando a bolsa está no 80 mil, só tem notícia boa. Quando ela está no 30 mil, só tem notícia ruim. Então você vai comprar no 80 mil, porque é a hora de entrar na bolsa, e vai vender no 30 mil, que é a hora de sair. Então deixa seu patrimônio quieto, e você pode alocar, e a gente tem uma planilha para isso que eu vou mostrar, você pode alocar o dinheiro novo no que está para trás. Então a bolsa desabou, e você quer investir mais em bolsa, você vai pegar o dinheiro do trabalho, o dinheiro do aluguel, dinheiro de dividendos, dinheiro do juro, dinheiro de tudo, e uma vez por mês você vai investir. Naquele mês você vai pegar e vai comprar tudo de bolsa. Só que o resto você deixa quieto. Assim todos vão crescendo. A bolsa explodiu. Então esse mês eu vou comprar renda fixa ou FII. Pega todo o dinheiro novo e compra o investimento que a planilha manda. Moeda. Então, nós temos até uma planilha para isso, em que você bota os percentuais desejados para renda fixa, para ação, para FII, para moeda estrangeira, imóveis e tal. Imóveis só quem tem muito dinheiro. Moeda e ouro não é propriamente um investimento, é mais uma reserva de valor. Você pode usar 5% do seu patrimônio, até menos. É basicamente uma reserva de valor para momentos de crise, né? Não é basicamente um investimento, né? Então vamos dizer que você está começando e estabeleceu que vai ficar com 50% em renda fixa, 50% em ações. Aí uma vez por mês você vai pegar todo o dinheiro novo e vai investir. É isso que tem que ser a sua organização. Pega o dinheiro do trabalho, dinheiro dos dividendos, dinheiro do aluguel, o que você tiver, junta todo o dinheiro meu, vai estar aqui o dinheiro para investir esse mês. Aí as ações dispararam. Você está com 58 em ação, 42 em renda fixa. Então esse mês eu vou colocar em renda fixa. Aí as ações desabaram.
Você está com 38 em ações, 62 em renda fixa. Eu tenho que tirar da renda fixa. Não tem nada. Pega todo o dinheiro novo e compra ação até equilibrar de novo. Não tem que ficar tirando de um e botando no outro, porque toda vez que você fica girando, você diminui o seu patrimônio. Se perder o valor é outro papo, aí você tem que tirar. Mas mesmo assim, você pode, por exemplo, se for ação, você vai tirar menos de 20 mil por mês para não pagar imposto e tal. Você tem formas de você diminuir esse custo. Mas, se não tem valor, aí tem que sair. Mas enquanto tem valor, não saia de investimento nenhum que tem valor, porque o momento é para aquele, o momento é para aquele outro. Enquanto tiver valor, você deixa lá. Quem quiser, vem na Baixa.com, tem um botãozinho Trade System do bem, que vai dar num sistema para fazer venda coberta e numa planilha de patrimônio que você pode fazer tudo isso. Eu já botei no YouTube um vídeo explicando a mexer nessa planilha, então é só vir na Baixa.com. A parte de venda coberta é para quem é Baster Blue, a parte de patrimônio baixa ser cadastrado. Então quem quiser usar a nossa planilha, ela faz tudo isso para você e ela atualiza online, tem lá um delay, mas atualiza, e vocês podem vir e colocar seus investimentos lá e ela vai controlar tudo para você. Basta ser cadastrado na Baixa.com. Então, vamos para o terceiro vertente do nosso plano. Carteira de ações. Você vai investir em renda fixa, vai investir em FIIs, vai ter uma reserva de valor em moedas, quando for possível vai investir em imóveis. E uma parte você vai investir em carteira de ações. Qual é o percentual? Isso cada um vai decidir. Quanto mais novo você for, quanto menos responsabilidade você tiver, responsabilidade financeira, mora com os pais e tal, quanto mais você aceitar risco, maior pode ser o percentual em ações. Quanto mais velho você for, quanto mais responsabilidade financeira você tiver e menos propenso a risco, você vai diminuindo o percentual em ações. Então isso cada um tem que decidir, não tem um percentual. Quem está começando e não sabe o que fazer, começa com 50% em renda fixa, 50% em ações e vai decidindo. Essas decisões, quando você está começando, não são fundamentais, depois você pode ir ajeitando. É que nem o pessoal que fica obcecado pela carteira de ações no início. Monta uma carteira de empresas boas e tal, lá na Baixa, inclusive a gente tem o Baster Coach para ajudar vocês nisso. E você pode ir ajustando depois. Então não precisa ficar muito obcecado com isso no início. Por que você deve ter parte do seu patrimônio em ações? Porque teoricamente o Brasil, há 20 anos que ele é um país capitalista, Pode deixar de ser, pode virar comunista, o mundo pode acabar, tudo pode, mas não há defesa contra catástrofes interplanetárias e o mundo vai acabar e não sei o que e tal. Então você vai fazendo o que você pode fazer o melhor possível. Olha, nos Estados Unidos, que é um país capitalista há mais de 200 anos, você tem estatística de 200 anos. $1 investido em dólar, obviamente, caiu pela inflação. O ouro praticamente não saiu de um lugar, foi de 1 para 2 dólares, porque o ouro está um esterismo danado agora, mas no longo prazo é reserva de valor só. Ele explode durante as crises, mas no longo prazo ele praticamente não sai do lugar. Pode mudar? Pode, mas é o que tem sido até hoje. Em títulos de curto prazo, de renda fixa, $300. Títulos de longo prazo, $1.000. Em ações, 755 mil. Então, em 200 anos as ações tiveram um rendimento, um retorno real 755 vezes maior do que os títulos. Então parte da sua poupança, do seu patrimônio, tem que estar em ações de empresas boas, para você se beneficiar desse ganho. E num país capitalista tem que ser assim, porque se os títulos ficarem dando mais do que as ações, ninguém produz nada. Então essa é a tendência natural de um país capitalista, que no longo prazo o risco das ações seja menor do que dos títulos. Senão ninguém produz nada, Bom, então vamos ver sobre carteira de ações. Como eu falei,
estou passando a filosofia e não basicamente vou entrar em detalhes. Primeira coisa que você tem que diferenciar, o principal que eu quero fazer é que vocês saiam desse lugar comum, dessas coisas que ficam repetindo, como eu mostrei da diferença entre patrimônio e capital de risco e que patrimônio não se gira. O que acontece? A maioria é perdedora. Se você ficar repetindo tudo que a maioria faz e fala, você acha que vai ter um resultado diferente? Por quê? Porque você é o escolhido? Então, você tem que seguir um caminho diferente. E uma coisa, se afastar da manada não é ficar enfrentando a manada não, porque a manada ela tá certa a maior parte do tempo. Você de 2002 a 2007, a manada ficou lá comprada. E aí você chegava quando a bolsa estava em 50 mil, dizia a manada está comprada, eu vou vender. A bolsa foi até 74 mil. Se afastar da manada é se afastar, ignorar, não é ficar com esse pensamento contrário de manada que fala, o porteiro comprou a ação, então eu vou vender. Aí o pessoal acha que isso é teoria contrária, mas aí 8 mil pessoas falam isso no mesmo dia. Então isso é teoria contrária de manada também. Se afastar da manada é se afastar, é desenvolver a sua metodologia, os seus estudos, não ser influenciado por notícias, histerismos e tal, e seguir tranquilo. A gente tem um exemplo agora, por exemplo, do Bradesco. Ficou esse histerismo que ia baixar a taxa de juros, não sei o que, não sei o que lá, vai falir, vai não sei o que, está praticamente no topo histórico. Por quê? Quem ficou ali acompanhando o balanço, ele continuou dando lucro, continuou com uma situação totalmente equilibrada. Então, esquece notícia, histerismo, esquece preço quando você é sócio de uma empresa. Então, há duas formas de comprar ações, para ser sócio ou para fazer um trade. Quando você compra para ser sócio, você opera valor e esquece as cotações. Peter Lynch recomenda olhar a cotação uma vez por ano. Depois ele mudou a recomendação, falou para só olhar a cotação quando você trocar o óleo do carro. Tem ações que eu sou sócio, que se você me perguntar a dezena, eu não sei. Eu não sei se é 10, 20, 30 ou 40. Eu não sei nem a dezena. Porque o preço não tem a menor importância. E eu vou mostrar isso para vocês por quê. Então, você tem que estar ciente que você é sócio de uma empresa que tem valor. Porque o que tem valor, mais cedo ou mais tarde o preço segue. E quando você compra para trade, aí sim você opera a variação de preço. Não mistura um com o outro, que é o que fazem toda a vida. E não faz o que a maioria faz. Compra para trade a ação de empresa ruim, aí não estopa e vira sócio de empresa ruim. Vai perder. Ou então diz que é sócio, mas aí quando desaba entra em pânico e vende tudo no fundo, porque fica olhando o preço. Então, o trader vira um sócio ruim e o sócio vira um trader ruim, porque não sabe o que está fazendo. Então você tem que saber o que está fazendo e não mistura na mesma ação. Você quer fazer trade? Tudo bem, é com outra ação. Por quê? Por causa de imposto de renda. Você pode até ser sócio de ON e fazer trade com PN, mas com a mesma não pode. Porque se você tem uma ação que você tem há anos e anos e anos e vai e faz um trade, é preço médio de compra. Você vai fazer trade só para pagar imposto. Então não pode misturar na mesma ação. E toda vez que você comprar uma ação, você tem que saber por que você está comprando. Isso é fundamental. Um dos meus testes para saber se você entendeu o que é a bolsa e o que você está fazendo na bolsa se você ainda se preocupa com queda, você não entendeu nem o que é a bolsa, nem o que você está fazendo na bolsa. Porque a queda não tem problema nenhum. E defender queda também não faz o menor sentido, não faz muito sentido. O que defende a sua carteira de ação é só ter ação de empresa boa comprada com dinheiro que você não vai precisar. Porque quando você compra com dinheiro que você vai precisar, você vai acabar tendo que vender no fundo. E se são empresas boas, vão continuar dando lucro e o período de queda não faz a menor diferença, a não ser o fato de que você acaba comprando mais ações no período de queda. Então 2007, 2008, na verdade, foi uma excelente oportunidade. Quem ficou ali fazendo o plano de comprar todo mês, durante 10, 11 meses, sei lá quanto tempo, a planilha só mandava comprar ação. É duro, é difícil, porque
Se você ficar olhando a mídia e tal, não, sai da bolsa, o mundo vai acabar, não sei o que, e são conselhos até malucos, que primeiro, se o mundo acabar, tanto faz onde está teu dinheiro. E depois, se houver uma catástrofe financeira mundial, a renda fixa já era. A ação pode quebrar ou não. Então, quando há crise grave, você tem que partir para ativos reais. E não para títulos, não para renda fixa, não para fundo. Porque esses vão quebrar com certeza. Então, além do histerismo ser inútil, os conselhos do histerismo são completamente malucos. Então, se você é sócio, queda não faz a menor diferença. O que interessa é, suas empresas são boas e continuam boas, ótimo, esquece o preço, nem olha. Se você está fazendo trade, não faz a menor diferença também. Você pode fazer nas duas direções. Então, enquanto você está preocupado com queda, você não sabe o que está fazendo na bolsa. Só coloca na bolsa dinheiro que você não vai precisar, porque não é para tirar, é para ser sócio de ações. E só vira sócio de empresa boa. E esquece a cotação. Aquilo é valor que você está acumulando. Ninguém fica olhando o preço do imóvel todo dia, 20 vezes por dia. Aí eu comprei um quarto e sala. Aí 30 vezes por dia você vai lá olhar quanto vale. Não, você quer saber se ele tem valor ainda, só isso. Carteira de ações se resume em ser sócio de empresa boa com lucro consistente. É isso, nada além disso. E compras mensais. Todo mês você vai lá e compra. Não necessariamente vai comprar ação. Vai ter mês que a planilha manda você comprar renda fixa. As ações disparam, aí a renda fixa fica para trás, ou manda comprar FIA ou outra coisa, mas você vai pegando dinheiro novo e comprando todo mês. Todo mês você compra um pouquinho. Vai diluindo o preço médio, faz a menor diferença. Esse negócio de, agora é oportunidade porque Hering caiu. Pode ser oportunidade para trade. Porque trade pode misturar valor com tal. Para quem é sócio não tem oportunidade nenhuma. A empresa é boa, compra todo mês um pouquinho. Entendeu? Sabe? Não tem oportunidade nenhuma, porque você vai fazer o quê? Vai comprar um bolo de uma vez? Aí é trade. E se você comprar só um pouquinho, não faz a menor diferença. Então você vai comprando seguindo a planilha, que o preço médio vai se diluindo. Como é que a sua carteira vai aumentando o capital da sua carteira de ações? Aumento dos lucros das empresas que você é sócio, aumento do patrimônio das empresas que você é sócio, por conseguinte do seu, porque você, quando compra uma ação, tem uma parte do patrimônio, e aumento do número de ações que você vai comprando, vai tendo mais ações. Então, quanto mais ações você tiver de empresas boas, mais patrimônio, capital você tem em ações. Não tem nada a ver com cotação. Cotação diz respeito ao trader. Você quer montar uma carteira de ação e dar certo fazendo isso? Para de olhar a cotação. Por quê? No longo prazo, a cotação segue ou vai na frente dos lucros. Esse aqui é um gráfico, eu tenho esse gráfico para todas as ações na área de ações da Baixa.com. É só ir lá na área de ações da Baixa.com, tem esse gráfico para todas as empresas, além de uma série de informações sobre todas elas. Em verde é o lucro, em preto é a cotação. O lucro começou a subir sem parar, a cotação vai atrás. E está até mais do que isso, né? Porque isso aqui eu atualizo a cada trimestre, né? Então, quando atualizar, já vai estar mais alto, porque está em 88, alguma coisa assim. E o lucro subiu, então já está até mais alto. Então, para de olhar a cotação e olha o lucro. Só isso, mais nada. Só. Enquanto os lucros forem consistentes, você continua sócio. Se eu sou sócio de uma empresa dessa, eu analiso uma vez por ano. Balanço anual. Continua bom? Acabou, passa para o próximo. Daqui a um ano eu olho de novo. Está lá na minha planilha e está tudo bem. E não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, a cotação vai seguir os lucros. Porque não é banco imobiliário. O que é uma ação? Uma ação é um pedaço do patrimônio da empresa. Então, conforme a empresa vai tendo lucro, o patrimônio dela vai aumentando, o valor dela vai aumentando, ou ela distribui todo o lucro e aí você passa a ter mais ações, que com lucro você compra mais. De alguma maneira, o patrimônio vai aumentar, não tem jeito, e a cotação vai seguir os lucros.
Porque não é, como eu falei, não é banco imobiliário. Não dá para uma empresa aumentar o lucro de 2 bilhões para 9 bilhões e a cotação ficar aqui em 16. Porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Então, a cotação segue os lucros. E segue mesmo. Olha a Usiminas. Enquanto os lucros subiam, a cotação subia de 2002 a 2007, foi das que mais subiu. O lucro começou a desabar, não está havendo nenhuma perseguição com Usiminas, não está havendo nenhuma manipulação, não está havendo nada. O lucro desabou, a cotação desabou. Isso não é brincadeira. Bolsa é coisa séria. No longo prazo é isso, é muito simples. Se mantém empresa boa com lucro consistente, que seu patrimônio vai crescer no longo prazo. É isso, é bem simples. Então, olhar a cotação não serve para absolutamente nada, porque de vez em quando, assim, isso aqui é um gráfico anual, mas no curto prazo, volta e meia uma empresa boa, cai R$5, deve ser lá 5%, 8%, o cara fica em pânico e vende. Mas quando você vai olhar no anual, não aconteceu nada, absolutamente nada. Agora mesmo mostrei para o pessoal o gráfico da Hering mensal, é só subindo em linha reta e tem uma quedazinha, aí fica todo mundo histérico. Enquanto continuar tendo lucro consistente, esquece. E o que acontece? Toda vez que a cotação cai, vem um histerismo junto, como teve com o Bradesco. Aí ele caiu para 24, já está 38. Toda vez, aí você vai vender no 24. É o que eu falei, é o sócio que vira um trader ruim, porque ele não é guiado pelos lucros da empresa, ele é guiado pelo histerismo da mídia e pelas cotações. Se você determina se a empresa é boa ou ruim baseado em histerismo da mídia e cotação, sempre que desabar, você vai vender, porque vai ter histerismo na mídia e a cotação vai estar lá embaixo. Aí você vai comprar no topo, onde a mídia está dizendo que é a melhor empresa do mundo. Então você vai ficar comprando no topo e vendendo no fundo. Então, quanto menos você olhar, melhor. Então, o que importa são só as empresas. Se a empresa for boa, seu preço médio tende a zero. Por quê? Ela vai distribuindo dividendos, ela faz split, seja lá o que for, e o seu preço médio tende a zero. Então, você pega um gráfico de Vale, de Bradesco, o que for, você vai ver que de 95 para trás, o preço, a preços de hoje é centavos. 10 centavos, 8 centavos, o que for. Porque você tira todos os dividendos que deu nesse período, todas as vezes que splitou, o preço médio vai tender a zero. Se a empresa for ruim, aí o seu dinheiro tende a zero. Então, o que interessa é se a empresa é boa ou ruim. E é totalmente inútil você analisar, ficar vendo o preço médio no seu preço médio de compra para o imposto de renda, tudo bem. Mas o preço médio vai tender a zero se a empresa for boa. E se for ruim, você vai ter que sair. Então, você vai colocar na sua carteira as empresas que você é sócio, tá? Então, as que você é sócio, você está olhando o balanço uma vez por ano e vai lá na Baixa.com, na área de ações, tem esses balanços todo mastigado para vocês. É só ir lá, Baixa.com, clique em ações, tem tudo mastigado para vocês. Uma vez por ano você olha lá, continua bom o balanço, continua lucro consistente, situação de caixa e dívida equilibrado, boa governança e tal, olha daqui a um ano. Se a empresa estiver piorando, você pode colocar ela em estudo. Ou seja, você vai olhar mais de perto, vai olhar trimestral, ou é uma empresa que você está estudando para se tornar sócio. Se você tem dúvidas se sai ou se vende ou se fica, você coloca em quarentena. O que é quarentena? Quarentena é você tira da sua planilha, porque você não vai comprar mais, mas você também não vende. Ela fica ali até você decidir. E se você determina que uma empresa não é mais boa, e tem um vídeo até no YouTube meu sobre isso, como sair de empresas, mas você vai ter que determinar os seus critérios, você faz um plano de saída. E você pode sair da forma que você entrou, devagar, vai saindo.
Então eu tenho 2.000 ações, vou vender 200 por mês, porque eu ainda estou meio em dúvida. Pode ser que depois de vender 200, 400, 600 você decida, não, vou voltar lá para a quarentena. Você olha um trimestral melhor, vou voltar para a quarentena. Porque essas daqui, em estudo, quarentena e saindo, você olha trimestral. Acho que você é sócio, está tranquilo, você só precisa olhar anual. E vende menos de 20.000 por mês, porque aí você não tem que pagar imposto. O que são boas empresas? Boas empresas têm lucro consistente, dívida e caixa equilibrada e boa governança. Essas são as características das boas empresas. Você tem que ter isso. Crescimento do patrimônio, eu botei um ponto de interrogação, porque é bom o patrimônio crescer, mas você tem empresas como a Get, por exemplo, com lucros extraordinários, mas que distribui 100% do lucro, porque ela não tem para onde crescer. Então, ela é boa para a parte de dividendo da sua carteira, porque você deve ter na sua carteira uma parte de dividendo, uma parte de crescimento, de empresas de crescimento, uma parte de empresas de dividendos. Ela é boa para a parte de dividendo, mas ela é uma empresa boa, mas que não vai crescer, porque ela distribui o lucro todo. Então, o crescimento do patrimônio é bom, mas não é necessário. Mas ela não vai crescer. Mas ela distribui todo o lucro. Então, o seu patrimônio cresce, porque você pega aquele dividendo imenso que ela distribui e reaplica, ou nela, ou em renda fixa, ou em outras ações. Então, ela contribui para o crescimento do seu patrimônio de qualquer forma. Uma coisa que traz muita confusão é o tal da precificação. PL, não sei o que, hora de comprar, o preço. Para quem faz buy and hold passivo da forma que eu estou falando, não precisa de precificação para nada. Eu ignoro tudo isso, PL, essas coisas, tudo. Eu quero saber se a empresa é boa. E você tem empresas como a Ambev, que tinha PL de 27 quando estava 16, e agora está 88. Então, muito cuidado com essa precificação de manada, de olhar só o PL. Precificação é uma coisa muito complicada, tem que estudar muito e é muito difícil. Olhar só o PL não quer dizer nada. Então, e quanto menor a quantidade comprada em relação ao seu capital, em relação à sua carteira de ações, mais insignificante é a precificação. Às vezes eu vejo gente que tem um patrimônio de 500 mil reais, 300 mil reais em ação, aí vai comprar 500 reais em ação e fica obcecado com o PL, com o preço. Faz a menor diferença. Interessa você acumulando patrimônio e valor. E quanto mais antiga também, mais insignificante vai ficando a precificação, porque o seu preço médio vai tendendo a zero. Então, é muito mais simples você não usar. Mas você pode usar? Pode. Mas você tem que avaliar se as horas e horas e horas gastas nisso, não seria melhor você gastar no seu trabalho, ganhar mais e poupar mais, como eu falei lá no início. Então, mas às vezes o sujeito gosta, ele quer estudar aquilo, dá prazer, ou então ele acha importante, ele acha que dá para se beneficiar daquilo, tudo bem. Não sou ninguém para julgar, só estou dizendo que não precisa e não é garantido que vai ter melhores resultados. Pode ter ou não. Veja o exemplo da Ambev, por exemplo. O buy and hold passivo está comprando desde os 16 e o cara que olha o PL, isso aqui, não está comprando. E quando você vende as ações da sua carteira? Para quem monta uma carteira de ações de longo prazo, só duas coisas importam. Quantas ações você tem e as solidões das empresas que você é sócio, a solidez. Quanto mais ações de empresas boas você tiver, melhor. Preço não tem a menor importância. E quando cai, tem a menor importância até uma oportunidade. A única razão para você vender suas ações é porque você reavaliou a empresa e não acha que é mais interessante ficar posicionado naquela empresa. Vender porque vai cair ou porque caiu é do departamento do trader. O sócio não tem nada a ver com isso. Então você só vende porque não há mais interesse em ser sócio daquela empresa. Ou, mas eu já tenho um patrimônio aqui que me dá uma reserva e uma renda passiva tal, não sei o que, eu vou vender umas ações porque eu vou passar 2 semanas na Europa. Eu não tenho nada a ver com isso, aí é outro papo. Bom, e a última fase,
que é você remunerar a sua carteira de ações. O que é remuneração? Quer dizer, primeiro, como eu já falei, o aumento do capital da carteira vem do aumento do valor das empresas através do tempo, aumento do número de ações e nós vamos adicionar remuneração com proventos e opções para comprar mais ações. Não vou entrar nos detalhes de venda coberta, tem tudo lá na Baixa.com, tem palestras minhas no YouTube, eu já vim aqui e vou vir aqui fazer outras palestras sobre isso. Não é o tema hoje, hoje é o tema geral. O que é remuneração? Fazer uma taxa sobre a sua carteira de ações. Não tem nada a ver com defender queda. Vender antes de cair é produto da sorte que acontece uma vez na vida, apenas uma ilusão de iniciantes, além do que não faz o menor sentido para quem é sócio. Tem esse negócio, como eu falei, patrimônio não se gira. Você fica ali e quando você faz remuneração, é para você fazer uma taxa, uma renda da sua carteira que você vai usar para comprar mais ações ou comprar mais renda fixa, potencializar os seus juros compostos. Tem nada a ver com defender queda. O que é a remuneração da carteira de ações? Qualquer tipo de renda produzida pela carteira de ações sem vender as ações. É renda que a carteira produz sem você vender. Proventos, dividendos, juros sobre capital, bonificação, substituição, tal. Então são os dividendos que você tem que reaplicar no início quando você está formando a carteira. Não é obrigado a reaplicar na mesma ação, você pode até reaplicar em renda fixa, mas você tem que reaplicar, porque os dividendos são descontados do preço da ação. Se você não reaplicar, você não vai ter carteira de ação nunca. Quando você tiver já uma carteira estabelecida, você pode até tirar os dividendos para os seus gastos. Aluguel das ações é uma forma também de remunerar e venda de opções sobre a carteira de ações. A venda de opções é feita com a venda de VE. VE é uma parte das opções. As opções fora do dinheiro, a ação está R$40. A opção de 42, 44, 46, 48, todo o valor dela é VE, valor extrínseco. O que importa é que você coloque uma vantagem a seu favor nessa venda, vendendo com uma proteção, um lastro, uma distância do preço e um valor que vale a pena e em relação ao tempo que falta para o vencimento, para que as probabilidades estejam a seu favor. Então, só um exemplo grosseiro, tá? A Vale está R$40, aí a opção de R$50 está R$1. Não vai acontecer isso, a não ser que a volatilidade da Vale esteja 200%. Mas é só um exemplo grosseiro. Eu vou vender essa opção porque olha a vantagem que está me sendo dada. Estão me dando R$1 a R$10 de distância, que é 25%. Então eu só perco se subir mais de 25% naquele período. Então eu estou colocando as probabilidades a meu favor, que é o que importa. O que importa não é ficar obcecado por cada venda, cada operação, não. O que importa é colocar a probabilidade a seu favor, não operar dinheiro e, depois de centenas de operações, o seu ganho vai vir de operar com expectativa positiva no balanço, distância, tamanho e tempo do VE, e não de ficar tentando acertar quando vai cair. Colocando as probabilidades a seu favor, você vai tender a acumular capital com essa operação. Um exemplo para vocês entenderem isso. Cara, você me paga R$2, coroa eu te pago R$1. Faz alguma diferença se vai cair cara ou coroa? Não, eu quero é jogar a moeda 1 milhão de vezes. Então, você coloca as probabilidades a seu favor e cada resultado isolado não tem a menor importância, desde que você opere direito, porque tem o lado de ser um bom operador. Porque o que a maioria faz? Ganha, vamos dizer, em média ele ganha 30 centavos por venda. Aí ganha 10 vendas seguidas, porque se você vender longe você vai ganhar a maioria. Aí na que perde R$6 porque não sabe perder, faz um rolo danado, não aceita perder. Então, você tem que ser um bom operador, você tem que controlar risco adequadamente e ter um método com expectativa positiva de acúmulo de patrimônio no longo prazo. É assim que o seu capital vai aumentando. Como eu falei, a análise para venda coberta
de opções não tem nada a ver com gráfico, tendência, vai cair, vai subir. Opções não são ativos direcionais. Elas são influenciadas por 5 fatores. Além do preço da ação, tem o tempo para o vencimento, o preço de exercício da opção, a volatilidade e eu esqueci e a taxa de juros. Então, quando você olha só o direcional, você está olhando só uma coisa, e são 5. O que importa é você analisar o lastro, que é a distância por preço, o tamanho e o tempo do VE. E temos material, a pampa sobre isso na Baixa.com, e você vai aprendendo a colocar as possibilidades, as probabilidades a seu favor. Como é que você faz no início? Você vende bem pouco e bem longe. Nós temos um marcador VDX que ele marca as opções que podem ser vendidas. Você vai vender a mais longe que tem VDX, a mais longe do preço que ainda tem VDX. E vai vender bem pouco, tipo 200 opções. Aí vamos dizer que essa opção está a 20 centavos. Vamos vender R$40 a corretagem. O objetivo no início é o aprendizado. Esquece tudo isso, porque se você sair vendendo muito no início e perder um dinheirão, vai ficar muito mais caro. Então no início você vai vender bem pouco e bem longe para ir aprendendo. Coloca as dúvidas lá, nós temos um grupo de venda coberta, vem na Baixa.com, coloca suas dúvidas que a gente vai te ajudar. Você só vai começar a vender mais e mais perto se você começar a ter mais experiência, já tiver acumulado algum lucro e se sentir confortável. Se subir, você vai recomprar, vai evitar ser exercido por questões fiscais. Porque no exercício não tem isenção de 20 mil, isso vai ter que pagar imposto sobre a venda da ação. Então é muito mais barato você ir lá e recomprar a opção do que deixar exercer e ficar fingindo que você ganhou, sai muito mais caro. Para você poder vender opção e vender qualquer coisa, operar na venda em qualquer coisa, você tem que aprender a comprar onde está vendido quando sobe. Essa é a única defesa verdadeira. Subiu forte, você compra. Você vai ter um stop onde você vai comprar. Se você não aprender a fazer isso, você não pode vender. Por isso você vai começar vendendo bem pouco para não ser influenciado por dinheiro. Para só executar o plano, bateu no stop, estopar. Por isso você tem que começar bem pequenininho e fazendo lucro e ganhando experiência para você conseguir depois ter uma remuneração exuberante com isso. Porque a outra coisa que o pessoal não entende da venda coberta é quando você fala assim: dá para eu tirar uns 4% ao ano com venda coberta. 4%? A caderneta dá mais que 4%. Mas não é 4%. É 4% adicionado à sua carteira de ações, que já tende a ter um rendimento maior que a renda fixa. Então, 4% é pouco. Mas se você pega, por exemplo, 10% e soma 4%, em 10 anos você tem o dobro do patrimônio. Então, a remuneração é exuberante, mas aí o pessoal fica com essa baboseira de que na venda coberta tem que superar o CDI, não sei o que, e acaba perdendo. Porque quanto mais ambicioso você fica na venda coberta, maior a chance de você ter prejuízo com a venda coberta. Então, qualquer rendimento, você já tem a sua carteira de ações, já tem os dividendos, tem aluguel de ação, você vai adicionar mais uma coisa que é venda coberta. Só que diferente dos dois primeiros, venda coberta pode ter prejuízo. Então você tem que começar pequenininho e acumulando lucro, acumulando experiência para poder vender mais. Resumindo, a filosofia Baster: número 1, trabalho. Número 2, poupança para acúmulo de patrimônio. Número 3, parte da poupança em ações de boas empresas. Você vai ter renda fixa, vai ter FII, vai ter moedas, quando der imóveis, mas parte você tem que colocar em ações. Reaplicação de proventos e aluguéis no patrimônio. Venda coberta para comprar mais ações. Se beneficiar dos juros compostos. Cuidar da família e praticar esporte, porque isso é fundamental também. Quando que você tem um patrimônio que você pode dizer que você pode viver tranquilo? Uma aproximação grosseira, mas para dizer alguma coisa, é quando essa renda passiva é no mínimo o dobro dos gastos mensais. E se você for muito novo, 3 vezes. Então vamos dizer que o teu gasto mensal é R$5.000. Você tem que ter 10 mil de renda passiva. Por quê? Porque você não pode tirar todo o rendimento, senão o principal vai definhando pela inflação. Claro que ações, imóveis já se protegem naturalmente
da inflação, mas quando você tira os dividendos já fica mais complicado. Então o ideal é que você tire metade e reaplique metade, porque aí vai, se você for muito novo, aí já tem que ter 3 vezes. Então essa é a situação que você já pode dizer que você está tranquilo. E isso aí foi a filosofia Baster de acumular patrimônio que eu quis trazer para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.